Olá, olá, bem-vindos aqui ao Espaço Ovelha Negra Tarot e Arte. Se é a sua primeira vez por cá, seja bem-vindo. Se já me acompanha, seja bem-vindo também, Aquário. E vamos ver o que é que está aí disponível neste momento ao seu entorno, não é? Qual é o momento atual, qual é a perspectiva que nós podemos olhar para isso. Aquário, já sabe que o seu oposto complementar é Leão. Eu esta semana já gravei o signo de Leão, portanto, se assim sentir, veja também, pode ter sempre algo que complementa ao seu momento, assim como qualquer leitura que veja, que chame ou que sinta que ressoou consigo através do título, veja, porque nós temos todos os signos do mapa e nem sempre nós estamos só a vibrar no nosso signo solar. Aquário, vamos ver aí o que é que está aí. Aquário, e eu peço agora a autorização para entrar na sua energia e vamos lá. Aquário, respire fundo, concentre-se, tire este bocadinho agora para si. Vamos conversar? Bora lá. Aquário. Aventura. Uma aventura nova. Ou vontade de viver uma aventura. Mas há aí alguma situação que talvez, Aquário, você tenha abraçado em termos de uma aventura que não foi aquilo que você esperava, ou que algo foi de certa forma mascarado, iludido, mentido, e você alinhou sem saber de tudo. Você envolveu-se de alguma forma numa situação de máscaras, de políticas, de questões que não eram aquilo que você pensava. E você não conseguia entender, determinadas situações. No entanto, isto tem aqui algo como um processo de vida, de uma aventura necessária para que você se torne o mestre de alguma forma da sua vida e que transforme determinadas situações que possam estar ao seu entorno. Acredito que há aqui uma mensagem adjacente a isto, é a necessidade de terem atenção você e não o que outro possa dizer de outro alguém. Talvez tenha havido aqui um envolvimento numa situação mascarada, difícil, um processo que talvez alguém estivesse a mentir sobre alguém e você embarcou e isso agora está ali. No entanto, isto vem-lhe trazer a ideia de que você só pode lidar com aquilo que você de facto viu ou ouviu. E ainda que lide com aquilo que você viu, tem que haver o discernimento de entender que você viu com os seus olhos e que muitas das vezes nós olhamos para uma determinada situação e nós a taxamos de alguma forma e nós estamos a ver segundo a nossa perspectiva, porque na verdade da vida é que a gente não consegue verdadeiramente se colocar no lugar do outro, não é? Nós, se fosse eu não fazia, ou se fosse eu não sei o quê, ou se fosse eu fazia diferente. Então, mas não é você, é o outro. Então, porquê? Mascarar uma situação ou entrar em algo que alguém disse traz-me aqui de alguma forma. Neste momento o que o tarot lhe pede é que se transforme, isto traz-lhe-á uma transformação em algo profundo de si. Há necessidade de ouvir a sua voz, não é? A sua voz. E talvez ao fazer isso você consiga realizar algo relativamente a estas aventuras ou a esta forma de ser na vida e encontrar de novo a harmonia da sua vida. Isto pode ter sido você ou pode ter sido algo que fizeram consigo. E você está à toa. Você está à toa porque você não sabe de onde é que isto vem.
sabe que está lá, mas não sabe de onde é que vem. Só que de alguma forma isto foi alguma calúnia, alguma situação de mentiras que foram aqui criadas. Só que você tem a sua maturidade, tem a sua forma de ver as coisas, tem a sua capacidade de se transformar perante os obstáculos, a forma harmoniosa, embora lenta, e isto trouxe-lhe um isolamento, trouxe-lhe aqui dificuldades, bastante dificuldade, mas isto é um processo que está a chegar ao fim. Até há aqui algum prenúncio que você vai saber o que é que aconteceu de facto aqui, de onde é que isto veio, e você vai se transformar, e esse transformar pede-lhe que ouça a sua voz interior. Você tem a maturidade suficiente para o fazer de uma forma, ok, isto é lento, é um processo devagar, ou isto já aconteceu e você soube se colocar no seu lugar, ou isto está espelhado. Esta leitura está aqui muita informação, e eu gosto muito de ser muito cuidadosa de alguma forma, porque eu não gosto de criar macaquinhos na cabeça das pessoas. E está aqui um processo grande de difamação, de calúnia, de injúria, de... Ou você meteu alguém nisso, ou você alinhou nisso sobre alguém, ou você teve, ou você foi a vítima, vá lá, dessa situação. De qualquer forma, aqui há, e estou-me a lembrar agora de repente, Aquário, não é a primeira vez que isto vem aqui à mesa, esta situação. Eu lembro-me de uma leitura, talvez a primeira ou a segunda que fiz aqui no canal, que falava de um complô, de uma situação muito difícil, onde havia muita gente envolvida, onde havia muitas histórias, se assim sentir, deu mas não é muito, o canal ainda é recente, portanto, alguns vídeos atrás eu falo de manipulação e de situações muito complexas. O que está aqui agora é, ouça a sua voz interior, você tem a capacidade de realizar os seus sonhos e de se totalizar, ainda que seja no meio disto, em você, e que ainda que lhe faltam algumas coisas, algumas peças, de uma forma harmoniosa e tranquila, perceber que você é uma pessoa muito completa, muito abundante, muito intensa, está cansada, sim, mas analisa as suas possibilidades, veja as coisas de uma perspectiva elevada, ou seja, tente distanciar-se um tanto ou quanto para conseguir ver as coisas de uma outra forma. E isto vai chegar ao fim. Isto vai transformá-la de uma forma que você será outra pessoa. A vida, às vezes, tem formas de nos transformar que a gente não faz ideia. E, conversando um bocadinho fora à parte, às vezes nós próprios não temos a ideia de quantas camadas de situações nós fomos colocando em nós, armaduras, para se defender de situações que fomos passando ao longo da vida. E às vezes a vida depois vem vindo, vem andando, e quando nós estamos mais maduros e mais preparados para algo mais intenso ou mais profundo dentro do nosso histórico de vida, enquanto uma alma que veio aqui viver à Terra, a vida traz um embate. E às vezes ela traz um embate e nós ficamos no caos. E leva tempo até que a gente entenda que esse caos, na verdade, é a vida a obrigar-nos a chegar à nossa essência. É a vida a obrigar-nos a despir as armaduras que nós ao longo da vida fomos colocando em nós para se proteger de determinadas situações. E a vida vem-nos mostrar que nós temos dentro de nós essa capacidade de, agora sim, viver sem armaduras, sem medo de ser essência. E provavelmente isto foi um processo que o obrigou a mergulhar para dentro de si, até em desespero, até em confusão, até, meu Deus, o que é isto? Mas para quê? Para que você chegasse ao seu profundo eu.
para que você chegasse ao entendimento e à escuta também sobre a sua voz mais interna, que lhe mostrasse os seus verdadeiros valores, o seu poder de transformação, sua voz interna. E é a partir daqui que você passa a apostar e a realizar os seus sonhos, a colher os frutos do seu trabalho de uma forma total, entregue com harmonia, embora lento, você há um mundo, ainda que seja lento, você chega lá. Talvez dentro de si, Aquário, houvesse um mundo por explorar. E este processo veio-lhe trazer exatamente essa situação. É uma mensagem muito profunda, eu requero muito tato para falar, porque isto traz-lhe aqui, eu acredito que passou aqui situações, talvez se contasse ninguém acreditava. Vamos lá, uma mensagenzinha para o coração de Aquário, o que é que está aí? E eu vou lembrar que será você que terá que absorver e se colocar. Está aqui tudo na mesa. Quem fez, quem falou, quem absorveu por engano e quem foi a vítima. Embora eu tenha aqui tudo menos um quadro de uma vítima. A pessoa que passou por esta situação passou e superou-a porque nunca aceitou ser a vítima dela. Às vezes as pessoas olham umas para as outras e fazem-se de fortes ou de frágeis segundo uma aparência. Mas todos nós somos uma fortaleza interna, se a gente quiser, claro. E usando-a de bem, claro que sim. Se nós usarmos para o lado a nossa força, para o lado menos bom. Então, aqui eu pedi 2 cartinhas para o segredo do coração e veio aqui o lobo e aqui a cascata, não é? O cascata. Então, aqui o lobo traz-lhe a seguinte mensagem: não é tempo para se sentar. No entanto, você precisa de algum espaço. Você é um espírito livre. O seu espírito é de liderança. Você tem a capacidade de conduzir a sua própria vida de uma forma destemida, embora solitária. Depois veio a cascata. Existe em si muito amor para dar. E você tem sido demasiado sério no caminho. Portanto, use o seu charme, o seu encanto, a sua sabedoria para se mover mais leve e mais rápido também. No fundo, ficou a carta da vulnerabilidade. Eu acredito que este processo lhe trouxe exatamente essa consciência. A sabedoria sobre o seu ponto fraco e a sua necessidade de ser protetivo em relação a essa fragilidade, de ser genuíno consigo mesmo e que há necessidade de fortalecer as suas emoções. Quando as suas emoções estão fortes, dificilmente algo as desequilibra. Tenha cuidado, porque as suas emoções desequilibradas podem de alguma forma fazê-la construir castelos de areia. Há uma necessidade de você sentar-se e conversar com as suas emoções. Permitir-se senti-las. Sejam elas quais foram. É permitido sentir. É permitido sentir. Bonita mensagem. Ok, o que é que eu tenho mais para dizer a Aquário? Para onde é que Aquário deve de olhar agora? Que transformação está aqui, Aquário. Que convite. Mas
há aqui um misto de... Não é tempo para parar, mas é tempo de olhar para si. Não sei como é que você vai conseguir aqui agendar isto tudo, mas talvez aqui, de alguma maneira, veio-me agora aqui para lhe dizer, Aquário, a disciplina. E se você tiver que ser disciplinado com as suas emoções ou com o tempo para se sentar com elas, seja, se você é uma pessoa que trabalha bastante, que tem o seu ritmo, sei lá, é mãe, tem filhos, marido, casa, trabalho, hoje em dia a vida é um corre, e se você tem, por exemplo, entra ao trabalho às 8, defina no seu horário um tempo, não às 11 da noite, eu sei o que eu falo, porque às vezes a gente quer parar às 8 ou 9 ou 10, mas a vida, os filhos, a correria, às vezes eu planeio sentar-me um pouco, a pensar um pouco, ou a escrever um pouco, eu amo escrever às 10 da noite, e são 11h30, eu ainda ando a apanhar legos pela casa, porque a menina dormiu mais tarde, e porque... Pronto. Mas tente encontrar um horário que você consiga cumprir, por forma a ser um bocadinho disciplinado. E às vezes as pessoas querem começar logo com muito. E seja disciplinado, ok? Eu hoje, às 10 da noite, eu vou me sentar no meu canto, eu vou pegar num papel e numa caneta, ou não, ou eu vou ouvir uma música, ou eu vou ler um livro um bocadinho, ou eu vou apenas silenciar-me. E eu hoje vou fazer isso só por 5 minutos. Só hoje, 5 minutos. E ouça, sinta, permita, respire fundo. Vamos. E tente isto. Não aumente logo o tempo, ou seja, vamos ficando 5 minutos, sentadinho, você e as suas emoções. Às vezes começa muito pequenino, mas às vezes a gente precisa de ser, se nós somos disciplinados para cumprir um horário, para ir aqui, para ir ali, para ir trabalhar, para comer, para papapá, porquê é que nós não somos disciplinados connosco, em primeiro lugar? Porquê é que nós não se comprometemos com o nosso sentir, em primeiro lugar? Porquê é que nós não paramos para se olhar no espelho e nos vermos? O que é que eu preciso agora? O que é que eu quero agora? O que é que me fazia feliz agora? O que é que me faz feliz agora? Onde é que eu vou direcionar a minha vida? A minha emoção? O meu sentir? Para onde vai o meu sentir? Bonita mensagem. Vamos lá. Comenta para onde é que está, para onde é que Aquário deve de olhar. Ui, Aquário. Então, Aquário, isto vem-me aqui uma situação onde você lidou mesmo com um grupo ou fez parte desse grupo. Houve aqui muita manipulação, muito roubo, muita mentira. Não gosto nada disto. Então é assim, Aquário, houve aqui uma situação de grupo, ou você fez parte deste grupo contra alguém, ou você foi volta aqui esta situação de um grupo. Há um grupo que causou-lhe imensa escassez emocional, causou roubo, sabotagem, traição, confusão mental, cargas mentais enormes, e isso foi tudo manipulado. Foi uma ilusão. Que tentaram causar uma ilusão. Tentaram levá-la à loucura, à solidão. Mas a verdade vem aí. E rápida. E justa, bem. Olha aqui. Trau. No alvo. Na murcha. E você é uma pessoa completa, emocionalmente. É uma pessoa feliz com o que você tem. E até emocionalmente. Por isso talvez tenha vindo esta mensagem de olhar e de se sentar consigo e de perceber, de se ouvir, de se sentir. Talvez este processo tenha-a transformado em alguém emocionalmente ainda melhor que o que você era. Ainda mais maduro que o que você era. Avance, você tem aí algo e tem também aqui a espiritualidade a intervir para que você avance em direção a uma nova direção onde você encontra
amizades sólidas, não é? Verdadeiras, onde você possa celebrar e em conjunto, meu Deus do céu, e em conjunto com estas amizades verdadeiras, podem não são muitas, Aquário, não são, depois do processo que aqui passou, não foi, não são. Você possa abraçar uma nova jornada e descobrir a sua casa e descobrir a sua plenitude, descobrir a sua segurança, talvez até encontrar pessoas como você, a sua tribo de almas, porque não? Isto foi uma manipulação enorme que aqui está, mas acabou. Tentaram, subestimaram-na. A verdade é que você foi subestimada, ou subestimado, ou você subestimou alguém, das duas, três, como se costuma dizer. Impressionante esta história. É uma história, não é? Não sei com quem vai ressoar ou não, mas isto é uma prova viva de que vale, não é? Anular a própria vida para tentar tramar contra a vida de outra pessoa. Toda aquela pessoa que tenta de alguma forma danificar ou mascarar o outro, está-se a revelar ela própria. Toda a pessoa que inventa uma mentira deste tamanho, não é? Sobre outra pessoa, quando esta mentira fala da pessoa que a inventa, não fala da pessoa. É mentira. Se é mentira, não fala da pessoa. O que acontece? Quando vem a verdade sobre isto, a pessoa é obrigada a mentir mais um bocado. E depois já está deste tamanho. E depois vem a verdade sobre isto, a pessoa é obrigada a mentir mais um bocado. E depois já está lá a mão toda. E a verdade sobre isto aparece e a pessoa mente. Porque o mentiroso é um mentiroso. Ele não vai parar de mentir. Não vai parar. Porque é mentiroso, pronto. E o quê? O que é que você tem que fazer quando lida com uma pessoa dessas? Não lida. Não, lida. Como? Não lida. Ignora. Segue o seu caminho. Profunda. Agora veio-me aqui uma inspiração mais zangada. Talvez agora esteja a falar com outra parte da situação. Mas para que mentir sobre alguém? Para quê? O que ganha? Eu indigno-me isto de alguma forma e há coisas que eu tenho que as falar porque eu sei também de alguma maneira o que é vivê-las. Para quê? Para quê? Acredita, Aquário, que se você passou por esta situação, virá o dia que a sua maturidade emocional será tanta que você vai olhar para trás e dizer assim, a sério que eu passei por isto. Não tenho muito mais para dizer. É para encerrar? Ok, vamos tirar aqui um resultado final. Um resultado final para esta situação. Ok, vamos lá. Resultado final. Qual é o resultado desta história? Está bem, deixa-me baralhar. Resultado final. Isto eu sei que eu estou a falar, se calhar, de uma maneira... Pronto, mas é o que vem aqui. E é ok, tira os seus 5 minutos, não é tempo de se sentar, é tempo de abraçar a sua vida e seguir em frente. E ouvir as suas emoções. Porquê é que se você sente assim? Porquê é que eu estou a sentir assim? Eu concordo com o que eu estou a sentir. Eu, profundo, concordo. Isto é verdade? É a minha verdade? Não. Ok, então não é, eu não vou levar. É a minha verdade? É. Então, eu estou a gostar desta verdade. Eu concordo que esta verdade existe em mim. Concordo. Então, bora. Eu não concordo. Então, o que é que eu posso fazer para mudar? Resultado desta história. Resultado desta história. Você tem vindo, de qualquer forma, a trilhar o seu caminho. Você tem vindo, a ideia é proteger-se, algo, proteger-se também, Aquário, de algumas amizades que não são o que lhe parecem. Tenha cuidado nas escolhas, e eu quando falo assim, eu não falo para que você ativa algo em si julgatório para este é, não. Vá vivendo a sua vida e o que é seu assim virá. Agora, não olhe
para as pessoas e segundo só o seu coração. E perceba que as pessoas, a gente às vezes não pode olhar só para o lado bom das pessoas. A gente tem que olhar de facto para o lado que as pessoas estão-nos a mostrar. Eu ainda hoje publiquei essa frase, não é minha, lia, mas às vezes a solução da sua vida é você parar de olhar para o lado bom das pessoas e olhar para o lado que elas realmente estão a mostrar. E há algo que chega a si, não é? Que lhe pede muita clareza, muita calma nas escolhas que vai fazer. Nem tudo o que reluz é ouro. E eu falo disto, há aqui o seu processo, o seu trabalho, aqui o 7 de pentáculos já é alguma colheita de algo que precisa ser protegido, de algo que você tem vindo a fazer, já tem ali uma plantinha à superfície, embora não é muito visível ainda, mas as raízes estão lá, estão firmes, são seguras e estão a florescer. Então há necessidade de proteger. Esta carta pode falar de proteção energética, de proteção, equilíbrio e proteção financeira, proteção de si, porque à sua volta há situações que estão escondidas e você está na escolha, está ali. O 7 de copas traz muito estas imensas possibilidades dentro das suas amizades, mas nem tudo o que reluz é ouro. Há algo que a mim esta carta, o 4 de pentáculos está muito como algo avarento na sua energia, embora aqui ela traga muito aqui, proteja-se, porque pode haver algo ou alguém que venha à sua energia no sentido de ter o que é seu. Portanto, tenha clareza, veja as coisas de uma outra perspectiva, porque algo rápido virá que fará justiça sobre todas as situações emocionais que lhe foram causadas, todos os fardos e todos os pesos mentais que houveram na sua vida, e é preciso você partir, deixar para trás. Ainda que haja algo dentro deste processo que tenha valor para si, é preciso saber largar para seguir numa nova direção. Algo rápido, um apoio espiritual, uma visão também aumentada, um insight, algo virá. Portanto, descanse, recupere-se, mantenha-se protegido, porque isto é uma jornada espiritual. E aposte nos seus projetos, ouça a sua intuição e veja-se como você é. Você é amor, você é capacidade, você é equilíbrio. Você tem um poder de manifestação incrível. E talvez este tenha sido o desafio para quem não queria que você lá chegasse. Esse tenha sido o conflito, a confusão mental sobre a sua independência. Alguém não queria a sua independência, mas a verdade e a justiça está aí. Pois é, e aqui termina, Aquário, a leitura já está longa, eu podia continuar. É incrível, a vida é incrível e embora isto também me traz aqui que você sofreu muito, mas já passou, o pior já passou, e você de alguma forma foi lidando com as coisas, às vezes até, ok, você isolou-se, chorou muitas vezes sozinho, sozinha, numa fase inicial desesperou-se, não é? Porque isto não vem de quem está longe, isto vem de pessoas que estão perto, que a conhecem, que o conhecem. E dói, claro que dói. Mas passa. Aqui doeu e aqui curou. E agora você sabe a sua fragilidade e ninguém toca. Aquário. Uma cartinha para a alma de Aquário. O que é que a sua voz interior quer lhe dizer agora?
O que é que a sua voz interior quer dizer agora? Vamos lá, uma mensagem para nós terminarmos. É a leitura mais comprida da semana. Liberdade. Você está livre, Aquário. E valentia no fundo do deck. Eu peço-lhe desculpa que eu estou aqui um bocadinho efusiva, mas... enfim. Liberdade. E diz assim, procure sentir. Eu me dou conta que o fracasso só cria dúvidas e ressentimentos. Eu assim tento abraçar a luz do sol. Eu sou positivo, positiva, e eu encontro a paz e descubro a luz que há em mim. Valentia. E diz assim, eu sou mais forte que o medo, mais forte que a dúvida. Eu sou a luz e eu sigo sendo luz. Confio em Deus e não pestanejo diante das provas da vida. Eu cresço através de cada desafio. Isto traz-me aqui para lhe dizer, Aquário, quanto mais tentarem, mais você cresce. Quanto mais tentarem, mais você cresce. Então, siga o seu caminho. Profunda mensagem, bonita mensagem. Bonita mensagem. E se você está num outro posicionamento, talvez a vida já lhe tenha dado imensas oportunidades de você desistir do que você estava a fazer. Mas você não quis. A justiça está na mesa. Um beijinho, Aquário. Foi uma leitura muito intensa, cheia de muitas energias aqui, mas que eu sinto de alguma forma a tranquilidade que é provável que se instale na sua vida neste momento. Eu deixo um beijinho, eu vou voltar para a semana e eu espero que você volte também. Até lá, vá vivendo com alegria, com sorrisos, escutando-se assim e seguindo o seu caminho, obviamente sem desejar mal a ninguém. Peça que Deus, o Universo, abençoe toda a gente e coloque toda a gente no seu lugar. Um beijinho, até para a semana. Obrigada.